Bom dia! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou muito bem e quero que todos vocês estejam muito bem também. Bom, hoje vamos dando sequência aqui ao terceiro episódio da série Feminismo, Fábrica de Mentiras. Hoje eu vou falar sobre Aspásia de Mileto. Antes do feminismo, a mulher não podia governar, liderar ou se destacar? Será mesmo? Será que realmente antes do feminismo, mulher não podia se destacar, não podia governar, não podia ter assim, uma posição de respeito, de autoridade na sociedade? Não sei não, hein? Aspásia de Mileto, Rainha Elizabeth III, Matilde Carnossa, Imperatriz Catarina III. Bom, essa aqui é a Aspásia de Mileto, é uma figura dela. A Rainha Elizabeth III, a Matilde Carnossa, eu ainda vou falar sobre ela. E a Imperatriz Catarina II. Será que essas mulheres elas tiveram alguma coisa a ver com o feminismo? Será que elas devem alguma coisa ao feminismo? Não sei não, hein? Eu acho que não. Então vamos começando. Aspásia de Mileto. O historiador grego tampouco poderia antecipar que milênios depois continuaríamos a fazer perguntas ainda mais simples sobre a mesma personagem, e que ela seria objeto de debate entre os seus colegas modernos. Ainda assim, ao ler o que foi escrito sobre ela, não é difícil chegar à conclusão de que ela era um ser fora do comum, que mesmo sendo bela, se destacava principalmente pelo seu intelecto e no mesmo ambiente que personagens como Sócrates e Péricles atuavam. Ela vinha de Mileto, a maior cidade grega de Anatólia, até 500 anos antes de Cristo, que se distinguia por suas personalidades literárias e científico-filosóficas como Tales, um dos 7 sábios da Grécia. Aspásia nasceu em Mileto por volta de 470 a.C. Mileto foi se juntando à Liga de Delos, dominada pelos atenienses após o confronto com os persas. Bom, aqui temos uma imagem de Aspásia de Mileto. Bom, Aspásia de Mileto, aqui nessa introdução, nós já vimos que ela foi uma mulher muito inteligente e muito importante. Uma mulher inteligente. Aspásia alcançou um nível de educação atípico para as mulheres da época. Então ela foi assim uma mulher que se destacou na época dela. Ao migrar para Atenas, em meados do século, abriu uma escola para jovens. Alguns estudiosos acreditam que ela própria era uma ereta. As eretas eram uma classe de cortesãs profissionais dependentes da Grécia Antiga que, além de cultivar a beleza física, desenvolveram suas mentes e talentos em um grau muito mais elevado do que o comum. Ela foi uma mulher assim, muito mais inteligente do que muitos homens ali na sua época. Aspásia tinha acesso à vida intelectual de Atenas e uma cortesã popular que não era escrava. Tinha liberdade de estar com quem ela quisesse, e quem chamou sua atenção foi nada menos que Péricles. Péricles foi um cara importante, né? um grande pensador. Quando se apaixonaram, Péricles, em 495 a 429 a.C., Péricles já dominava a política de Atenas, ele era um cara importante mesmo. Algo que fez por 30 anos, que não é pouco tempo, né? Não é possível afirmar com certeza se Aspásia foi esposa ou amante de Péricles. O que podemos afirmar é que eles se amavam e amavam também o poder. Então eles estavam juntos ali e eles almejavam muito o poder. Né? Tem muito material sobre Aspásia de Mileto na internet. Só tem que tomar cuidado para não cair numa daquelas páginas feministas, porque com certeza elas vão mentir para você, tentando te convencer que Aspásia de Mileto era uma subordinada do feminismo. Bom, só que o feminismo ele passou a existir em 1940, aproximadamente.
Aspásia de Mileto existiu há muitos séculos antes do feminismo. Então, Aspásia de Mileto não deve absolutamente nada ao movimento político chamado feminismo. Segundo o historiador, 2 vezes por dia, ao entrar e sair da praça do mercado, Péricles a cumprimentava com um beijo afetuoso. Então eles tinham uma relação pública mesmo. O amor romântico de Aspásia e Péricles é um dos poucos registrados na Atena clássica. Sua relação com o grande estadista teria sido suficiente para torná-la conhecida, mas um indício de que não foi apenas sua beleza ou o amor que a tornou famosa é que Aspásia foi alvo de ataques e piadas em peças teatrais por sua suposta influência sobre Péricles. Então vejam só, uma mulher influenciando um homem, né? Era uma coisa assim que para algumas pessoas era algo fora do normal, e ela estava acima. Imagina, quem influencia alguém? Normalmente é uma mente superior, vamos dizer assim. A mente superior, ela influencia uma mente ali inferior. No sentido de conhecimento, é claro, porque ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Somos todos seres humanos, independente de homem ou mulher, somos todos iguais. Os comediantes da Grécia clássica eram críticos da sociedade e então, como sempre, estar na mira deles era uma honra concedida apenas a pessoas relevantes. Então receber críticas ali era uma honra. Então por aqui nós já vemos que ela era importante, né? Porque eles criticavam pessoas importantes, os comediantes ali, eles faziam aquelas peças teatrais, e quando alguém era alvo das suas críticas, é porque essa pessoa ela era importante, ela era relevante, e foi o caso de Aspásia de Mileto. Péricles respeitava a sabedoria e os pontos de vista políticos de Aspásia. A sua reputação, para o bem e para o mal, era tal que chegou a dizer que foi ela quem ensinou o grande estadista a discursar e quem escreveu os grandes discursos que ele proferiu, incluindo a famosa oração fúnebre registrada na história da Grécia de Peloponeso, 431 a 404 a.C. de Peloponeso de Tucídides. Então veja bem, olha só, prestem atenção nessa data aqui. 431 a 404 a.C. Quanto tempo passou dessa data aqui até 1940, que foi quando o feminismo surgiu aí, com esse monte de ideias radicais e destrutivas que ele tem. Então o feminismo, ele fala assim, todas as mulheres que tiveram alguma relevância na sociedade foi por conta do feminismo. O feminismo chancelou. Se o feminismo não tivesse pego elas pelas mãos e arrastado para cima, elas não teriam chegado lá. Só que não é bem assim. Aspásia de Mileto viveu em uma época que o feminismo nem sonhava em existir. Ninguém estava pensando em criar um movimento político chamado feminismo. Se realmente foi isso que aconteceu, imagine o sorriso nos lábios de Aspásia naquele dia em Atenas durante a cerimônia em homenagem aos mortos, quando Péricles declamou a passagem que dizia: se tenho de falar também das virtudes femininas, olha, até me atrapalhei aqui, né? Feminismo e femininas, que são coisas diferentes. Então vamos de novo, declamação aqui de Péricles. Se tenho de falar também das virtudes femininas, dirijo-me às mulheres agora viúvas. Resumirei tudo num breve conselho. Será grande a vossa glória se vós mantiverdes fiéis à vossa própria natureza. E grande também será a glória daquelas de quem menos se falar, seja pelas virtudes, seja pelos defeitos. Olha só que beleza esse discurso, né? Então isso aqui, muitos estudiosos aí, muitos historiadores atribuem esse discurso a Aspásia de Mileto. Foi ela que pensou isso aqui, ela que foi mentora, ela que escreveu, que elaborou, e o Péricles, que recebeu a fama, ele que foi lá e apresentou numa praça pública como se fosse ele o mentor.
né? Não há dúvidas que apenas uma mente muito desperta e inteligente seria capaz de elaborar um discurso tão belo e relevante como este. Sem falar que no momento crítico da época, né, eles tinham passado por uma guerra, muitos homens tinham morrido na guerra, né, tinham muitas viúvas ali, então foi uma coisa assim muito bem elaborada diante de uma pressão ali do momento. Não, o discurso fúnebre de Péricles, representação de Péricles durante o discurso fúnebre. Bom, isso aqui é uma representação, é uma pintura, né? Esse aqui representa Péricles, as pessoas aqui ouvindo o discurso dele. Bom, daqui a pouco nós vamos chegar num ponto em que ela é citada por nomes muito importantes que são estudados até hoje. Mas nesse momento eu preciso fazer um recorte aqui, certo? Porque o feminismo, ele fala que o aborto ele é perigoso por ser ilegal. Se o aborto fosse legalizado, não teria risco algum. O aborto legal, ele seria seguro. Bom, então vamos lá. Olha, aborto legal é seguro? Mentira, isso é uma mentira, gente. Não acredite que o aborto legal seja seguro, porque ele não é seguro. O aborto ele não é seguro em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Legal ou ilegal, ele continua sendo extremamente prejudicial, extremamente destrutivo, e ele começa com a morte de um bebê. Já começa por aí, já começa com um homicídio. Então vamos lá. Quanto ao feminismo, onde ele estava nessa época? Pois é, o feminismo aí estava há muitos séculos de ser inventado. As pazes de Mileto não devem absolutamente nada a esse movimento perverso, extremamente destrutivo e homicida, pois promove a morte de bebês e põe em risco a vida de centenas de mulheres, convencendo-as a abortarem seus próprios filhos. Então veja bem, vamos ler mais um pouquinho. Já se é sabido que o aborto ele gera sérios problemas de saúde física e psicológica para as mulheres, como esterilidade e culpa e sentimentos de perda, apenas citando alguns deles, e ainda a morte de uma criança, é claro. Então veja bem, o aborto ele causa um monte de problemas, né? Ele causa esterilidade, tem uma série de problemas que eu acabei não colocando para não ficar muito extenso, mas são muitos problemas e psicológicos. A maioria das mulheres que praticam aborto, alguns anos depois, algum tempo depois, elas se arrependem, elas lembram daquilo, elas têm pesadelo com aquilo, principalmente quando vê o bebê lá todo destruído, picado em pedaços, aí com a cabeça esmagada. Eu conheço uma mulher que ela fez um aborto lá na sua juventude e o bebê, ela colocou o bebê num pinico, né? E ele estava lá abrindo a boca, assim, agonizando. Ele estava vivo, né? Claro. Ela fez o aborto tomando alguns chás. Então ela gritou a mãe dela ali no desespero e pegaram o bebê e deram fim nele. Então ela passou muitos anos com isso em mente, até hoje ela é atormentada com isso. E já foram feitos muitos experimentos também que diz que muitas mulheres que sofrem aquela maldita daquela violência chamada de estupro e ficam grávidas, que não querem o filho por nada desse mundo, mas acabam levando a gravidez até o fim. Quando o bebê nasce, que elas olham para o bebê, elas se apaixonam imediatamente. São poucas aquelas que rejeitam a criança. Quando elas veem o bebê, elas acham uma coisa assim tão perfeita que elas passam por cima da violência sexual que elas sofreram e se apaixonam por aquela criança. Então, imagina se esse bebê tivesse sido abortado. A fábrica de mentiras, que produziu a mentira que o aborto legalizado é seguro, olha, preste muita atenção nesse trecho aqui. Se você já pensou em fazer aborto, em praticar o aborto, se você conhece alguém que está indeciso ali querendo fazer um aborto, se faz ou se não faz, presta muita atenção nesse pedaço aqui. A fábrica de mentiras, que é o feminismo, que produziu a mentira de que aborto legalizado é seguro, perdeu no dia 9/4/2022 a líder do movimento pró-aborto, Juventude Radical de La Paz,
Maria del Valle Gonçalves Lopes, de 23 anos, por conta de um aborto legal em um hospital público, ela começou a se sentir mal e foi encaminhada ao principal centro de saúde da Zona Leste de Mendonça, o Hospital Perpato, onde foi detectada uma infecção geral que teria causado a sua morte. Então, olha só que irônico. A líder de um movimento pró-aborto, chamado de Juventude Radical de La Paz, esse é o movimento da Argentina, ele existe lá na Argentina. A líder desse movimento, ela é pró-aborto, ela fez um aborto legalizado e teve complicações e ela morreu por conta desse aborto. Era um aborto legalizado. Então vocês veem, aborto legal é seguro? Mentira. Aborto legal é tão perigoso quanto um aborto ilegal. Um aborto fundo de quintal, vamos dizer assim. E olha só que pena, a menina tinha 23 anos de idade, estava começando a viver agora. Aqui tem uma imagem dela, eu peguei essa imagem da internet. Maria del Valle Gonçalves Lopes, presidente do Movimento Pró-Aborto e Juventude Radical de La Paz, da província de Mendonça, Argentina, morreu após se submeter a um aborto legal no hospital público. Então veja só, por que essa moça morreu se o aborto legal é seguro? Aqui com certeza seguiu-se todos os procedimentos necessários para fazer um aborto seguro, né, que não existe. A consequência do aborto, nesse caso aqui, foi a pior possível. 2 pessoas foram mortas, né? O bebê, a mãe e o filho morreram por conta desse aborto. Formadora de pensadores, voltando aqui às páginas de Mileto, entre os que atribuíram a autoria do discurso a Aspásia está Platão e Menéchero. Então veja só, olha só, essa figura aqui todos conhecem, né? Platão, Menéchero. Eles atribuíram a Aspásia o discurso que Péricles fez. Que coisa, não? Em um diálogo irônico, ele imagina um encontro entre Menéchero, que dá nome à sua obra, e Sócrates, em que esse último afirma ser capaz de proferir um grande discurso fúnebre. Então Sócrates aqui ele afirma que ele é capaz de proferir um discurso assim, né, daquela estirpe. Bom, esse Menéchero aqui, vai ter uma duvidazinha aqui sobre ele. Mas Platão realmente foi um agente histórico, um sujeito que está sendo estudado até hoje. Né? Quanto o Menéchero, eu fiquei na dúvida aqui se ele é um personagem fictício ou se ele foi uma pessoa real. Mas não vamos nos ater a isso. Então, Platão, ele foi um dos que atribuiu aquele discurso a Aspásia. Agora aqui é um pedacinho da peça, olha. Sócrates falando, né? Tenho como mestre uma mulher bem entendida em matéria de oratória, a mesma que formou muitos outros excelentes oradores, entre os quais há um que se destaca entre todos da Grécia, Péricles, filho de Xantipa. Menécheno. Quem é ela? É evidente que se refere a Aspásia. Sócrates. Me refiro a ela. Então veja só, Sócrates aqui dizendo que Aspásia, dando todo esse crédito para ela, dizendo que ela formou grandes pensadores, excelentes oradores, entre os quais há um que se destaca em toda a Grécia, que é Péricles. Péricles, filho de Xantipa. Ele ainda fala o nome da mãe, para não ter dúvidas. Na peça, Sócrates faz um discurso em que afirma ter aprendido com Aspásia e, embora seja uma paródia, é provável que contenha verdades ocultas, pois várias fontes indicam que o fundador da filosofia ocidental admirava a Dama de Mileto, ou seja, Aspásia de Mileto. Memória preservada. De acordo com vários autores antigos, Sócrates respeitava a opinião de Aspásia, além de ser a única mulher a quem Platão concedeu um discurso em toda sua obra, Xenofonte.
um dos principais biógrafos de Sócrates, a menciona 2 vezes em seus escritos socráticos, Memorabilia e Oceanômicos. Então veja só, ela foi citada 2 vezes aqui na obra de Sócrates, e ela também teve aqui um discurso, né? Platão concedeu um discurso em toda a sua obra Xenofonte a Aspásia. Então veja bem, como eu posso dizer que mulher não se destacava antes do feminismo, se o feminismo ele surgiu em 1940 e Aspásia de Mileto que se destacou e muito, ela existiu séculos, milênios antes desse movimento aí aparecer. E tanto Ésquines de Esfeto quanto Antístenes, discípulo de Sócrates, escreveram diálogos socráticos intitulados Aspásia, dos quais restam apenas fragmentos. Então veja só, Ésquines de Esfeto e Antístenes, são os nomes complicados de se falar. Eles escreveram sobre Aspásia. Eles intitularam, inclusive, suas obras, seus escritos ali, né? Foram encontrados apenas fragmentos, mas um fragmento já é o suficiente para dizer alguma coisa. Para isso que serve, não é mesmo? Em uma parte do diálogo de Ésquines, preservado por Cícero em latim, Aspásia figura como Sócrates mulher e é apresentada como mestra da inspiração de excelência. Uau, olha só isso. Bom, aqui temos algumas imagens, né? À esquerda, Ésquines de Esfeto e à direita, Antístenes. À esquerda, Platão. À direita, Sócrates. Conclusão. Aspásia de Mileto foi a mulher mais relevante da sua época. Pensadora, tutora, professora e ótima oradora. Fundou sua própria escola, onde formou grandes pensadores. O discurso fúnebre, um dos discursos mais importantes do grande Péricles, foi atribuído a ela por alguns dos nomes mais importantes da história, como Sócrates Menicheiro, por exemplo, citado na obra por Platão, Xenofonte, e mencionado 2 vezes por Sócrates em seus escritos Memorabilia e Oceanômicos. Prova de uma vez por todas de sua importância e reconhecimento. Bom, voltando aqui ao Menicheiro, eu tenho uma duvidazinha aqui, tá, gente? Então, vamos relevar isso aqui e vamos ficar com a informação aqui que é real e verdadeira. Sócrates citando Aspásia de Mileto. Esse é mais um dos exemplos de mulher que se sobressaiu, atingiu o auge do sucesso, sem o mínimo incentivo ao apoio do movimento político conhecido como feminismo. Esse movimento sanguinário, homicida, mentiroso, só veio existir por volta de 1940, séculos após a existência de Aspásia de Mileto. Acho que até milênios, né? Portanto, quando alguma feminista te disser que antes do feminismo, mulher não podia governar, liderar, se destacar, é mentira, normal. Até porque o feminismo é puro veneno. Margaret Thatcher. Bom, pessoal, então nós vimos mais uma vez o exemplo de uma mulher que foi um sucesso ali na sua época, uma mulher que é estudada, é objeto de estudo até hoje, os seus trabalhos, é claro, a sua obra. Ela formou grandes pensadores ali, ela foi citada por pessoas importantíssimas como Platão. Platão, sua obra é estudada até hoje, ele é um agente histórico. O que é um agente histórico? É aquela pessoa que transcende o tempo. Os seus escritos, os seus ensinos, os seus pensamentos, o seu nome, ele atravessa gerações e mais gerações e mais gerações e atravessa séculos e séculos e séculos. Esse é Platão. E ele atribuiu a Aspásia de Mileto até o discurso
fúnebre, a oração fúnebre de Péricles, que ele fez lá naquela praça. Né? E essa mulher é um exemplo de mulher que atingiu o auge da fama, que atingiu o sucesso absoluto, sem nenhuma ajuda do movimento feminista. O feminismo é puro veneno, como diria Margaret Thatcher. Bom, me sigam nas redes sociais, aqui tem o link do YouTube, do Instagram, do Hubble. Adquira uma das minhas obras no Hotmart. Olha, no Hotmart eu tenho ali alguns livros publicados. Eu tenho a Paternidade e Suas Variações, que é muito interessante para quem quer ser pai, para quem é filho, para quem é enteado. É muito importante você ler essa obra, vai esclarecer assim, muitas coisas. Né? Eu tenho a versão impressa pela Amazon e o PDF, né, o e-book, pelo Hotmart. Lá eu tenho também um curso sobre empreendedorismo. Fazendo esse curso você vai aprender a administrar melhor o seu dinheiro. Ele não é voltado para te ensinar a abrir empresa e gerar dinheiro. É um curso voltado para fazer você pegar o dinheiro que a sua empresa já está gerando, o dinheiro que você já está ganhando de alguma forma e manter ele ali dentro do seu caixa. Ele vai te ensinar a administrar de um jeito que o dinheiro não vai escorrer pelos seus dedos e escorre pelos ralos. Com certeza isso vai fazer o seu empreendimento render muito mais, né? E você terá assim um grande sucesso aí na sua empresa, né? Bom, isso aqui é um livro publicado de minha autoria, O Rei Roberto Matamoros. É uma história fictícia de um homem que vai para uma outra dimensão e ele acaba vivendo uma grande aventura. É uma história interessante. Faça uma visita aqui. Aqui você encontra o curso que eu estava falando. Aqui tem um trabalho, a fórmula do ser homem. Isso aqui também é muito importante. Aqui mostra um engano. Aqui tem um outro, verdadeiro nome de Deus. Deu um probleminha aqui na imagem, eu preciso consertar isso aqui. Faça uma visita, é uma compra super segura e você não vai se arrepender. E tchau!